E aí, pessoal? Tudo bem. Mais um mergulho profundo começando aqui no The Deep Dive. E hoje a gente vai se aventurar no conceito que, olha, tem tudo a ver com foco, com saber o que realmente importa. O essencialismo. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem aqui, ó, trechos do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, do Greg McKeown. Isso mesmo. Então preparem-se porque hoje a gente vai desvendar o que esse tal de essencialismo realmente significa. Não só na teoria, tá? Mas na prática. Com certeza. Bora lá. Primeiro, a gente precisa entender o básico, né? O que é essencialismo? É só fazer menos coisas. Tipo, tirar umas tarefas da lista e pronto. Olha, não é tão simples assim. O essencialismo vai além de simplesmente fazer menos. A ideia central é a gente aprender a separar o que é vital, o que realmente importa, do que é trivial, do que é supérfluo. Tipo, escolher as cerejas do bolo. É mais ou menos isso. É É. ser disciplinado na hora de decidir no que investir nosso tempo e energia. Fazer menos, sim, mas com muito mais impacto e significado. Entendi. E o McKeown, ele usa algum exemplo para ilustrar essa ideia? Algum caso prático? Ele usa um exemplo bem interessante da literatura, a história do cavalo Boxer, do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Lembro vagamente. O Boxer, ele era aquele cavalo super forte, dedicado, que acreditava que trabalhar mais resolveria todos os problemas. Só que essa mentalidade, no final, leva ele à exaustão e a um final, digamos, trágico. É verdade, coitado do boxer. Mas, e aí, como isso se conecta com o essencialismo? Qual a relação? A história do Boxer é o espelho da nossa realidade, sabe? Muitas vezes a gente se sobrecarrega, assume compromissos demais, achando que vai ser mais produtivo. Mas, na real, isso pode ter o efeito contrário. A gente acaba se esgotando e perdendo o foco no que realmente importa. Faz sentido. É aquela sensação de estar sempre correndo atrás do rabo, né? Tipo, sem tempo para pensar, para respirar. Exatamente. E aí, o McKeown, ele traz exemplos de pessoas que conseguiram escapar dessa armadilha. De gente que realmente vive o essencialismo na prática. Sim, vários. Tem a história de um executivo, por exemplo, que estava exausto da rotina, sabe? Decidiu se aposentar cedo. Mas ele não queria parar de trabalhar de vez. Pensou em abrir uma consultoria, ser freelancer, mas nada o empolgava de verdade. E aí? Aí um coach deu um conselho que, na época, pareceu meio doido. Continuar na empresa, mas atuando como consultor interno. Que ideia diferente. Como assim consultor interno? A ideia era ele se concentrar apenas nas tarefas essenciais, sabe? Aquelas que realmente faziam a diferença e ignorar todo o resto. Tipo, delegar, automatizar ou simplesmente eliminar o que não era crucial. E aí, deu certo. Deu super certo. A vida profissional desse executivo mudou da água pro vinho. Ele finalmente encontrou foco, clareza e os resultados apareceram naturalmente. Aí. Ele conseguiu, no fim das contas, trabalhar menos e realizar muito mais. Uau. Que virada. É a prova de que, às vezes, menos é mais, né? Sem dúvida. E tem outro exemplo de uma área bem diferente. O Ferran Adrià, um chefe espanhol super famoso. Ele foi conhecido por simplificar os pratos, sabe? Reduzir tudo à essência, mas com muita criatividade. Ah, já ouvi falar dele. Mas o que ele tem a ver com o essencialismo? É que ele aplica essa filosofia do menos, porém melhor no próprio restaurante dele, o Bulli. O Bulli, aquele restaurante super exclusivo com lista de espera gigante. Esse mesmo. Apesar de receber milhões de pedidos de reserva todo ano, o Al Bulli só serve 50 pessoas por noite e ainda fecha por 6 meses no ano. Nossa, que loucura. Essa escassez intencional, na verdade, aumenta o valor da experiência, sabe? E dá tempo para o Ferran se dedicar com mais foco à criação dos pratos. É, faz sentido. É, tipo, Ah, focar na qualidade em vez da quantidade, né? exatamente. E tem outro exemplo ainda, o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Ele coloca 90% da fortuna dele em apenas 10 empresas. Caramba. Ele acredita que é impossível acertar em cheio em centenas de investimentos, então ele prefere apostar alto em poucas empresas que ele considera essenciais. Então, o segredo em várias áreas é saber priorizar, né? Focar no que realmente faz a diferença. Esse aí. Mas, e na nossa vida, né? Como a gente descobre o que é essencial pra gente? Como a gente define nossas prioridades? Boa pergunta. É aí que coisa começa a ficar interessante. E é o que a gente vai explorar nos próximos blocos do nosso mergulho. Mas já adianto. Primeiro passo é ter a coragem de dizer não. Não. Isso. Aprender a dizer não porque não é essencial é libertador. Verdade. Mas Ah. nem sempre é fácil, né? É, eu sei. É. Mas a gente vai falar mais sobre isso, já fica ligado. Dizer não pode parecer simples, mas para muita gente é um baita desafio. É, a gente tem medo de perder oportunidades, de desagradar os outros, né? Pois é. Parece que a gente precisa estar sempre disponível, sempre disposto a agradar. Tipo, eu não posso decepcionar ninguém. Exatamente. Só que o McKeown não, ele argumenta que a gente precisa e muito aprender a dizer não. É essencial pro essencialismo, sabe? Ah, entendi. E ele dá um exemplo bem legal da Nancy Duarte, uma consultora de comunicação.
Ah, já ouvi falar. No começo da carreira, ela tinha uma agência que oferecia um monte de serviço, sabe? Fazia de tudo um pouco. Sei como é. Mas e aí, qual o problema? O problema é que ela se sentia meio perdida, sabe? Sem foco. E essa falta de foco estava atrapalhando o sucesso dela. Tipo, quem corre pra todo lado não chega em lugar nenhum. Isso. E aí ela tomou uma decisão radical. Focar em um serviço só, ajudar empresas a fazer apresentações incríveis. E aí deu certo. Deu super certo. A empresa dela decolou. Ela virou referência na área. Então a moral da história é, foco é poder. É isso aí. E tem outro exemplo, a Jin Young. Ela simplesmente se recusava a responder e-mails de trabalho fora do expediente. Nossa, radical. Mas e aí, como as pessoas reagiram? No começo teve gente que achou estranho, mas com o tempo todo mundo entendeu e até passou a admirar a postura dela. Ela estava mostrando que valorizava o tempo dela, né? E que sabia separar o trabalho da vida pessoal. Exatamente. E no fim das contas, isso fez bem para a carreira dela. Ela conseguia se dedicar de corpo e alma durante o expediente, porque sabia que depois teria tempo para descansar, para viver a vida. Ter esse tempo para recarregar as energias é essencial, né? Ah, com certeza. E o McKeown ainda fala do Clay Christensen, um professor super renomado de Harvard. Aquele que escreveu O Dilema da Inovação. Esse mesmo. Ele mesmo no começo da carreira se recusava a trabalhar nos fins de semana. Antigamente trabalhar no fim de semana era quase uma obrigação, né? Era, mas ele era firme na decisão dele. Tempo livre era pra família, pros hobbies, pra descansar. E essa postura atrapalhou a carreira dele. Imagina, ele virou um dos maiores pensadores da área dele. Ou seja, dá pra ter sucesso sem se matar de trabalhar. Dá sim. O Clay é a prova disso. Esses exemplos mostram que a gente precisa ter coragem de definir limites, né? De proteger nosso tempo e nossa energia. Total. E aí, depois que a gente elimina o que não é essencial, como a gente faz para executar as tarefas que realmente importam com mais facilidade, mais leveza? Boa pergunta. Tem algum truque? Alguma fórmula mágica? Olha, a fórmula mágica não tem. Mas o McKeown, ele defende uma ideia que pode parecer contraditória. Descansar é essencial para ter alto desempenho. Falei, descansar. Mas a gente vive num mundo que valoriza a correria, o trabalho duro, né? É verdade. A gente tem essa ideia de que descansar é perder tempo. Mas o McKeown, ele compara a gente com um carro de corrida. Se a gente não para nos boxes para reabastecer, trocar pneu, revisar o motor, a gente quebra na pista. Faz sentido. É tipo a gente precisando dar um tempo pro nosso motor se recuperar, né? Exatamente. E, felizmente, essa mentalidade está mudando, sabe? As empresas, os líderes estão começando a entender que funcionário descansado é funcionário mais produtivo, mais criativo. Só tem empresa que oferece até massagem, sala de jogos, né? Tem. E o McKeown cita até o Google que tem sleep pods na sede da empresa. Sleep pods. Chique. O que é isso? São tipo uns compartimentos para tirar um cochilo. Caramba. O Google tá sempre na vanguarda, né? Mas você já mudou sua opinião sobre o descanso? Já. Eu também já fui daqueles que achava que dormir era perda de tempo. Mas com o tempo, fui percebendo que, quando eu estava descansado, meu trabalho fluía melhor, minhas ideias eram mais criativas. Eu também já passei por isso. Achava que dormir era quase um pecado. Mas aí fui entendendo que, na verdade, dormir bem é um super investimento. É isso aí. E, além do descanso, o McKeown também fala da importância das rotinas. Rotinas, tipo acordar todo dia no mesmo horário, essas É coisas. tipo isso. E ele usa o exemplo do Michael Phelps, o nadador. É Michael Phelps, aquele que tem um monte de medalhas de ouro. Esse mesmo. Ele tinha uma rotina super específica antes das competições, sabe? Ele até assistia ao vídeo da sua performance perfeita mentalmente antes de dormir e ao acordar. E que interessante, tipo, ele estava se preparando mentalmente para a competição. Isso. Ele visualizava cada detalhe da prova como se estivesse acontecendo de verdade. E essa rotina ajudava ele a ter mais foco, a controlar a ansiedade. A gente precisa desse ritual, né? Para entrar no clima, para se concentrar. E, cientificamente falando, as rotinas, elas ajudam a fortalecer as conexões entre os neurônios no nosso cérebro. Sério. Então, criar rotinas é tipo um treino pro cérebro. É isso aí. E o McKeown, ele dá umas dicas pra gente criar rotinas mais eficazes, sabe? Tipo, usar gatilho. Gatilhos? Como assim? Por exemplo, se você quer criar o hábito de comer fruta todo dia, você pode deixar uma fruta na sua mesa de trabalho. Quando você olhar pra fruta, vai lembrar de comer. É tipo um lembrete visual. Isso. E outra dica é fazer a tarefa mais difícil logo cedo. Tipo, encarar o problema de frente sem enrolação. Exatamente. O McKeown chama isso de enfrente o touro pela manhã. Gostei do nome. Mas por que logo de manhã? Então, aqui de manhã a gente tá com a mente mais fresca, né? Mais disposta. Aí a gente tira o peso da tarefa difícil logo de cara e o resto do dia fica mais leve. Faz sentido. E o McKeown dá algum exemplo de alguém que usa essa técnica? Ele fala do Ray Zinn, que foi presidente de uma empresa de tecnologia por mais de 35 anos. Caramba. E ele tinha essa rotina.
Acordar cedo todo dia, se exercitar, tomar café e ir pro trabalho. E a primeira coisa que ele fazia era a tarefa mais difícil. E essa disciplina toda ajudou ele no trabalho. Claro, ele atribui grande parte do sucesso dele a essa rotina matinal. Nossa, que exemplo inspirador. Ele precisa se inspirar nessas pessoas, né? Para ter mais disciplina, mais foco. Sem dúvida. E, além do descanso e das rotinas, tem outra coisa que o McKeown destaca. A importância de viver no presente. Viver no presente. Tipo mindfulness. É mais ou menos isso. É a gente se concentrar no que está acontecendo agora, sem ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. A gente precisa aprender a apreciar o momento, né? Com certeza. E ele dá o exemplo do Larry Gelwix, um técnico de rugby que ganhou vários campeonatos. Nossa, e qual o segredo dele? Ele incentivava os jogadores a se perguntarem o que é importante agora, durante o jogo. Que legal. Essa pergunta simples, mas poderosa, ajudava eles a manter o foco, né? Sim, eles não se distraíam com o placar, com o time adversário, com nada. O foco era o momento presente. Faz sentido. E o McKeown fala mais sobre essa ideia de viver no presente no livro. Sim. Ele fala sobre dois conceitos gregos, Cronos e Kairos. Cronos e Kairos, nunca ouvi falar. Cronos é o tempo cronológico, aquele que a gente mede com relógio, sabe? É o tempo que corre, que nos deixa ansiosos. Já Kairos é um tempo diferente, é um tempo oportuno, especial. Tipo, o momento mágico. Isso, é o tempo da oportunidade, da intuição. Entendi. E o essencialismo, ele nos ajuda a viver mais em Kairos. Exatamente. Ele nos ajuda a estar mais presentes, a aproveitar melhor as oportunidades, a agir com mais intuição. E o McKeown dá algum exemplo prático disso. Ele fala do Jiro Ono, um chefe de sushi super famoso. Ah, conheço. Aquele do documentário Your Dreams of Sushi. Esse mesmo. Ele é considerado o melhor do mundo. E o segredo dele é a atenção plena, sabe? Ele se concentra totalmente em cada detalhe do preparo do sushi. Nossa, que incrível. Ele realmente ama o que faz, né? Ele vive em Kairos, totalmente imerso no momento presente. E essa capacidade de estar presente é importante para qualquer área da vida, né? Não só para cozinhar. Com certeza. E aí o McKeown aborda outro mito, a multitarefa. Multitarefa. Ah, mas a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É o que parece. Mas o McKeown, ele explica que a multitarefa é uma ilusão. Ilusão? Como assim? A gente acha que está sendo super produtivo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade a gente está só dividindo nossa atenção. Isso é ruim. É péssimo. A gente acaba fazendo tudo pela metade, sabe? Sem foco, sem qualidade. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio, né? Exatamente. E aí o McKeown, ele propõe um monotasking. Monotasking. Que nome chique. O que é isso? É simples. Fazer uma coisa de cada vez com foco total. Mas isso não vai deixar a gente mais lento. Pode parecer, mas na verdade a gente ganha em qualidade, sabe? E no fim das contas a gente termina as tarefas mais rápido e com mais eficiência. Interessante. Mas e para quem tem dificuldade de se concentrar em uma coisa só, tem alguma dica? O McKeown sugere a técnica do buffer e a visualização do progresso. Buffer. Que nome diferente. É basicamente a gente adicionar um tempo extra nos nossos planos para ter uma folga, sabe? Para lidar com imprevistos. Ah, entendi. É tipo se programar para não ter que correr contra o relógio. Isso. E a visualização do progresso é a gente usar ferramentas visuais, tipo gráficos, quadros, para acompanhar o que a gente já fez. Tipo, para ter uma noção do quanto a gente já caminhou, né? Exatamente. Isso ajuda a manter a motivação. Ter essa sensação de progresso é importante, né? Pra gente não desanimar. Com certeza. Yeah. Essa busca pelo que realmente importa, essa é a essência do essencialismo, né? É tipo descobrir o que nos move, o que faz nosso coração bater mais forte. Isso. E aí a gente começa a trilhar um caminho mais autêntico, né? Mais alinhado com nossos valores. Mas quando a gente encontra obstáculos no caminho, tipo situações que nos impedem de seguir em frente. Aí o McKeown, ele nos convida a pensar como um solucionador de problemas, sabe? A gente precisa ter essa postura proativa, buscar alternativas, ser criativo. Tipo, não se deixar bater pelas dificuldades, né? Exatamente. E ele dá um exemplo bem legal do livro A Meta, do Eliyahu Goldratt. A meta... Li esse livro na faculdade. É um clássico, né? Então tem um personagem lá, o Alex Hogo, que é gerente de uma fábrica. E ele precisa aumentar a produtividade da equipe, tipo, para ontem. E aí, como ele faz? Ele descobre que o segredo não é tentar melhorar tudo de uma vez, sabe? Mas sim encontrar o Herbie, Herbie, quem é esse? que é o elo mais fraco da corrente, sabe? No caso da fábrica, era uma máquina que tava com um gargalo, tipo, atrasando a produção toda. Ah, entendi. Uhum. E aí ele resolveu o problema da máquina. Resolveu. E com isso, a fábrica toda voltou a funcionar a todo vapor. Então a lição é foco no gargalo. Isso. E essa ideia a gente pode aplicar em qualquer área da vida, né? É verdade.
Tipo, se a gente tá com dificuldade de emagrecer, por exemplo, a gente precisa identificar o que tá sabotando a dieta, né? Exatamente. Yeah. Pode ser a falta de sono, o estresse, a ansiedade. É, cada um tem seu hobby particular. Sem dúvida. Yeah. E para destravar esse Herbie, o McKeown sugere a técnica do progresso mínimo viável. Progresso mínimo viável. Que nome complicado. É mais simples do que parece. A ideia é a gente dividir grandes objetivos em pequenas etapas, sabe? Para ter a sensação de que a gente está avançando, para não desanimar. Tipo, dividir pra conquistar. Isso. E ele usa o exemplo da Pixar, sabe? Os filmes de animação deles. Adoro os filmes da Pixar. Eles não começam com um roteiro pronto, sabe? Eles fazem storyboards, que são os quadrinhos que contam a história do filme. Que legal. E aí eles vão testando as ideias aos poucos, né? Isso. E essa técnica a gente pode usar para tudo, né? Para escrever um livro, para criar um projeto, para mudar um hábito. É, a gente precisa ir com calma, né? Um passo de cada vez. Com certeza. E outra dica importante é celebrar as pequenas vitórias. É verdade. A gente precisa comemorar cada conquista, né? Sim. Muitas vezes a gente fica tão focado no objetivo final que esquece de valorizar o caminho, né? É, a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo, né? E para isso o McKeown sugere a gente criar um diário de vitórias. Um diário. Pra escrever sobre as coisas boas que acontecem. Isso. Para a gente registrar nossos progressos, nossas conquistas, por menores que sejam. Que ideia legal. Yeah. É, tipo, pra gente ter um registro da nossa jornada, né? Exatamente. E além do diário, a gente pode usar outras ferramentas visuais, né? Gráficos, quadros. O importante é ter algo que nos inspire, que nos motive a seguir em frente. É, a gente precisa ser de coisas positivas, né? Pra manter a energia lá em cima. Com certeza. E para finalizar nosso mergulho, eu queria retomar a ideia do propósito. Ah, propósito. Bem- Essa é a grande questão, né? Qual é o nosso papel no mundo? Pois é. E o McKeown, ele não dá uma resposta pronta, né? Ele nos convida a buscar essa resposta dentro da gente. É, a gente precisa se conectar com nossos valores, com nossos sonhos, né? Exatamente. Ele nos incentiva a pensar, qual o legado que eu quero deixar no mundo? Nossa, que pergunta poderosa. A gente precisa ter essa ambição, né? De fazer a diferença, de deixar nossa marca. Sem dúvida. E para mim, o propósito é isso, sabe? É usar meus talentos, minhas habilidades para contribuir para um mundo melhor. Que lindo. Eu acredito que a gente pode fazer isso de várias formas, né? Seja ajudando as pessoas, seja cuidando do planeta, seja criando algo novo e inovador. É isso aí. O importante é a gente se sentir conectado com algo maior, né? Ter um sentido para nossa vida. É verdade. E com essa reflexão inspiradora, a gente encerra nosso mergulho no essencialismo. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que tenham se animado a colocar em prática os ensinamentos do McKeown. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no tema, recomendamos a leitura do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. E não deixem de se inscrever no canal Poder dos Quietos no YouTube. Lá vocês encontram vários conteúdos sobre o poder da quietude, da presença, do foco. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.